interferência estrangeira, o cinismo da intervenção ocidental nos assuntos domésticos dos Estados. Desde muito tempo que a regra de não intervenção nos assuntos internos dos Estados vem se tornando uma prática cada vez mais desrespeitada pelo Ocidente. A justificativa por trás dessas intervenções, na maioria das vezes, gira em torno da famigerada promoção de valores democráticos ou mesmo de uma suposta defesa dos direitos humanos. A propósito, especialistas em política e parte da mídia nos países ocidentais veem a intervenção externa em assuntos estrangeiros como legítima quando é para benefício de nações que ainda são bárbaras ou atrasadas, segundo sua classificação, ou se for para apoiar um povo que luta contra um regime autoritário, entre aspas. Essas desculpas são, em essência, tão implausíveis que somente um incauto poderia acreditar nelas. Seu real efeito, no entanto, é o de pôr em xeque o próprio conceito de autonomia e soberania nas relações internacionais. Ademais, a história recente nos mostra que, como resultado dessas intervenções, nações são destruídas, economias arrasadas e regiões inteiras levadas a uma situação de caos permanente. Entretanto, as chancelarias em Washington e em algumas importantes capitais europeias vangloriam-se de participar de ações militares no exterior pela chamada causa da justiça, entre aspas, e pela defesa da democracia e do mundo livre, entre aspas. Ao mesmo tempo, elas excluem ou ignoram as consequências catastróficas de suas intervenções. Não notem nem querem notar os perigos de suas aventuras reformistas, que ao longo dos últimos anos minaram e jogaram por terra a autonomia dos estados mal vulneráveis do sistema. Decorre necessariamente os resultados questionáveis de exemplos recentes da diplomacia intervencionista ocidental, como no âmbito da Primavera Árabe e das revoluções coloridas no espaço pós-soviético. A convicção mais do que clara de que toda interferência externa ocidental está fadada ao fracasso, gerando apenas instabilidade regional. Ora, não poderia ser de outra forma. Afinal, a ingerência externa do Ocidente em assuntos domésticos de outros países é guiada por princípios inadequados e tem a ver com ganhos econômicos e geopolíticos do que propriamente com questões humanitárias. Ainda assim, testemunhamos um contínuo esforço por parte dos Estados Unidos e Europa pela aprovação internacional de um direito de intervir, entre aspas, em prol da defesa da democracia e dos direitos humanos em países ditos insubmissos. Resultado disso foi a criação de meados da segunda década dos anos 2000 do conceito de responsabilidade de proteger, tão brilhantemente aplicado em países como Egito, Líbia, Síria e outros. No mais, existem diversos argumentos adicionais em favor da inadmissibilidade da intervenção ocidental nas relações internas dos Estados. O primeiro deles baseia-se na ideia de que os Estados, tal como as pessoas, têm o direito de ser respeitados como fontes autônomas de vontade. A reivindicação de autonomia de um Estado, nesse sentido, representa justamente um dos alicerces da ordem mundial instalada após a Segunda Guerra Mundial. O argumento da autonomia sugere que a interferência nos assuntos domésticos de um Estado não é justificável, nem do ponto de vista do direito internacional, nem como pré-requisito para a promoção de seu desenvolvimento, seja social, seja econômico, político. Outro argumento a favor do princípio de não intervenção resulta da constatação de que a interferência estrangeira se trata, na verdade, de uma violação das liberdades individuais das populações atingidas, bem como das instituições estatais vítimas da ingerência externa. Nenhum governo detém o direito à prerrogativa de intervir no comportamento de outro ente político, assim como o Estado Nacional não detém o direito de intervir na consciência de uma pessoa. Isso vale mesmo para quando a pessoa se deixar sozinha agir de maneira a se prejudicar. A razão para isso é que o indivíduo está em uma posição melhor do que qualquer outra pessoa, e certamente de que qualquer governo para determinar os seus próprios interesses. Assim é com os Estados. Para além disso, o mundo já testemunhou as consequências adversas da interferência estrangeira ocidental indiscriminada em praticamente todas as regiões do planeta. Muitas das vezes, aliás, essa intervenção nos assuntos internos dos Estados se dá com um tom paternalista e professoral, o que não quer dizer, então, quando o Estado intervém em ente, se mostra imbuído de impor ao Estado subjugado às suas leis e modo de vida, geralmente estranhos às realidades locais. Pergunta: é preciso ter em mente, de uma vez por todas, que as reivindicações dos membros de determinadas sociedades serão geralmente mais bem atendidas por meio de soluções encontradas por essa mesma sociedade. Uma sociedade organizada está claramente em posição melhor do que qualquer outra para avaliar os seus interesses e problemas, e assim chegar a resolver suas contradições. Na verdade, ainda em casos excepcionais, a saber, quando determinado Estado atravessa uma grave crise de ordem civil e econômica, a interferência estrangeira em seus assuntos domésticos apenas exacerba a situação, como foi o caso da Ucrânia em 2014. Esse é só um dos exemplos
que podem ser trazidos à tona? Há casos suficientes para preencher um livro, ou melhor, uma biblioteca inteira. A experiência já mostrou que os governos ocidentais raramente intervêm para melhorar a situação interna dos países nos quais atuam. Mais do que isso, o Ocidente age fundamentalmente em função de seus próprios interesses escusos, não divulgados ao público, que envolve ganhos de ordem econômica, social, política, no médio e no longo prazo. Afinal, seria muito ingênuo achar que o Ocidente gasta tantos recursos humanos, tecnológicos e financeiros no leste europeu, no Oriente Médio, no Norte da África, na Ásia ou na América Latina, apenas porque são altruístas, entre aspas. Não existe propriamente altruísmo nas relações internacionais. É uma pena, no entanto, que ainda se acredite nisso. Brasil eleva comércio com China e reduz com os Estados Unidos ante conversão de países emergentes, diz ONU. Em um levantamento da Conferência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento, publicado ontem, 21 de 3 de 2024, o órgão apontou que o Brasil reduziu seu comércio com os Estados Unidos e aumentou suas negociações com a China. O relatório avalia que a possível causa de tal mudança é a transformação do padrão de exportação e importação, diante do impacto geopolítico causado principalmente pelo conflito na Ucrânia e o fortalecimento da relação entre os países emergentes. O levantamento afirma que o fluxo comercial entre Brasília com Pequim aumentou em 3%, enquanto a retração de 1,1% com os Estados Unidos foi notada. Segundo a agência, um dos dados indicam que os padrões de comércio bilateral têm favorecido o comércio entre países com posição geopoliticamente semelhantes, escreve o jornalista Jamil Chad do UOL. As questões geoeconômicas continuam a desempenhar um papel significativo na formação das principais tendências do comércio bilateral. Esses fatores não apenas afetam o comércio entre as principais economias globais, mas também influenciam indiretamente sua dinâmica comercial com outros parceiros comerciais, analisou o órgão do relatório. De fato, o governo brasileiro indica que o fluxo com os chineses bateu um novo recorde, somou 157,4 bilhões, trata-se de um aumento de 4,9% em comparação com o ano de 2022. De acordo com a mídia, o caso mais explícito de mudança de fluxo do comércio é o da Rússia, alvo de pesadas sanções por parte do Ocidente. Como resultado, houve uma queda de 5,3% do fluxo de Moscou com o mercado europeu, porém um salto de 7,1% em relação ao comércio com a China. Além da mudança do padrão russo, o levantamento também indicou que a interdependência entre os Estados Unidos e China foi reduzida em 2023. Bélgica propõe maximizar o uso de lucros de ativos russos, mas França e Alemanha se opõem, diz mídia. Os líderes da União Europeia concordaram na quinta-feira em trabalhar em um plano que poderia permitir-lhes usar os rendimentos dos ativos russos congelados para ajudar a Ucrânia dentro de alguns meses. Plano que Moscou já classificou como roubo. A União Europeia poderá estar pronta para utilizar o primeiro bilhão de euros de lucros em ativos russos para a Ucrânia já no início de julho, disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Na quinta-feira, a Bélgica seria a favor do uso de títulos garantidos pelos lucros gerados pelos ativos russos congelados para maximizar seu impacto, disse seu primeiro-ministro Alexander De Croo nesta sexta-feira, mas admitiu que ainda não convenceu seus pares do bloco europeu. A ideia é bastante diferente da utilização de obrigações, uma vez que os Estados-membros trabalharão em uma proposta que veria os lucros canalizados para um fundo gerido pela União Europeia para a compra de armas. Essa é a maneira de alavancar os lucros que você tem hoje, disse De Croo, citado pela Reuters. Vários diplomatas da União Europeia confirmaram que a ideia dos títulos belgas foi lançada, mas poderá ter dificuldades em ganhar força uma vez que o Banco Central Europeu, a Alemanha e a França expressaram a sua posição, disse um diplomata à mídia. Acredito que o que faremos é usá-lo diretamente e não para desenvolver novos vínculos agora. De qualquer forma, isso não desempenhou um papel nos debates aqui, afirmou o chanceler alemão Olaf Scholz. O diplomata do bloco europeu disse: é um balão de teste belga. Os belgas já o lançaram antes, mas não obteve muita força até agora. Segundo a mídia, Washington também pressiona por uma ideia semelhante. Não é algo que nos interessa, afirmou o diplomata. Os americanos estão a pressionar isto, mas é totalmente por causa do Congresso, acrescentou. Ao abrigo do atual plano da União Europeia, as receitas para rendimento dos ativos, tais como pagamento de juros, seriam encaminhadas ao Mecanismo Europeu de Apoio a País, um fundo extra-orçamental que fornece ajuda militar a países fora da União Europeia e tem sido utilizado principalmente para a Ucrânia. O Kremlin disse na sexta-feira, 22 de 3 de 2024, que os departamentos jurídicos dos bancos ocidentais compreendiam as consequências catastróficas que se seguiria caso a União Europeia prosseguisse com os planos de confiscar ativos russos. Polônia considera controle das armas nucleares dos Estados Unidos em seu território uma ilusão. A Polônia não pode esperar controlar as armas nucleares dos Estados Unidos no caso de implantação em seu território, reconheceu o ministro das Relações Exteriores polonês Radoslaw em entrevista ao jornal Pospolita. Em 2023, as autoridades polonesas manifestaram a sua vontade de acolher armas nucleares dos Estados Unidos no âmbito
do Programa de Compartilhamento Nuclear, que permite a um Estado-membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte, que não possui este tipo de arma, utilizar armas nucleares dos americanos, se necessário e com a permissão deles. Acho uma ilusão que você possa tomar emprestado o poder e esperar receber o controle operacional sobre esse poder, disse Sikorsky. Comentando essa questão, acrescentou que toda a Europa permanece sob as garantias dos Estados Unidos. Em fevereiro, durante a entrevista com o jornalista norte-americano Tucker Carlson, o presidente russo Vladimir Putin explicou detalhadamente que Moscou não planeja atacar a Polônia, a Letônia ou a Estônia, e que os políticos ocidentais muitas vezes intimidam o público com a alegada ameaça russa para desviar a atenção das questões e problemas internos. Apesar disso, em outra entrevista concedida ao jornalista russo Dmitry Kislev, Putin afirmou que Moscou está pronto para usar armas nucleares caso a sua soberania e independência sejam ameaçadas, e sublinhou que o país está preparado para uma eventual guerra nuclear do ponto de vista técnico-militar. Os Estados Unidos instaram a Ucrânia a suspender ataques às refinarias de petróleo russas, diz mídia britânica. De acordo com 3 fontes ouvidas pelo Financial Times, o governo norte-americano instou a Ucrânia a interromper os ataques à infraestrutura energética da Rússia, alertando que os ataques com drones correm o risco de aumentar os preços globais de petróleo e provocar retaliações. Os repetidos avisos de Washington, que foram entregues a altos funcionários do Serviço de Segurança dos Estados Unidos, instaram a Ucrânia a suspender ataques às refinarias de petróleo russas, afirmou a mídia britânica. Uma das fontes afirmou que a Casa Branca está cada vez mais frustrada com os descarados ataques de drones ucranianos que atingiram refinarias de petróleo, terminais de depósito de instalações de armazenamento no oeste da Rússia. Washington também teme que, se Kiev continuar a atacar instalações russas, incluindo muitas que estão a centenas de quilômetros da fronteira, Moscou possa retaliar atacando as infraestruturas energéticas em que o Ocidente confia, escreve a mídia. Isso inclui o oleoduto CPC, que transporta petróleo do Cazaquistão através da Rússia para o mercado global. Empresas ocidentais, incluindo a ExxonMobil e a Chevron, utilizam o gasoduto. Não encorajamos nem permitimos ataques dentro da Rússia, disse um porta-voz do Conselho Nacional de Segurança dos Estados Unidos ao jornal britânico. As objeções americanas surgem em um momento em que Joe Biden enfrenta uma dura batalha pela reeleição neste ano, com os preços da gasolina em alta, aumentando quase 15% neste ano, por cerca de 3,50 centavos por galão. Nada aterroriza mais um presidente americano em exercício do que o aumento nos preços nas bombas durante um ano eleitoral, disse Bob McNally, presidente da consultoria Rakuten Energy e ex-conselheiro de energia da Casa Branca, citado pela mídia. A Rússia continua a ser um dos mais importantes exportadores de energia do mundo. Apesar das sanções ocidentais ao seu setor de petróleo e gás, os preços do petróleo subiram cerca de 15% neste ano para $85 por barril, aumentando os custos dos combustíveis. Sistema energético da Ucrânia é alvo de ataque maciço e maior hidrelétrica fica danificada. O complexo de energia da Ucrânia foi atingido pelo ataque mais poderoso de sempre, disse o chefe da empresa operadora da rede de transmissão de eletricidade, Ukrenergo, Vadim Kudryskaya, em uma transmissão na TV. O ataque matinal de hoje, 22 de 3 de 2024, ao sistema energético da Ucrânia foi o maior de todos os tempos. Ele é caracterizado por terem sido usados meios combinados de destruição. O ataque foi realizado em diferentes regiões da Ucrânia, em usinas térmicas e hidrelétricas, bem como nas principais subestações gerenciadas pela Ukrenergo, disse ele. Foram danificadas instalações de energia em muitas regiões, especialmente na cidade de Kharkov, onde a escalada de danos é maior do que em outras regiões, acrescentou Kudryskaya. Existem restrições ao fornecimento de energia em várias regiões, principalmente na margem esquerda do rio Dnipro, após os danos na usina hidrelétrica de Dnipro. Por enquanto, não há quaisquer riscos de ruptura da barragem, observou o chefe da Ukrenergo. O alerta aéreo na noite passada e durante a manhã esteve em vigor em todo o território da Ucrânia. As explosões ocorreram nas regiões de Ivano-Frankivsk, Kremlin, Mitskaya, Vinnytsia e Lvov, e em Kiev, Kharkov, Kryvyi Rog e Sumy. A Ukrenergo, a maior empresa hidrelétrica da Ucrânia, informou nesta manhã no Telegram que houve um ataque na usina hidrelétrica de Dnipro e em uma barragem localizada na cidade de Zaporozhye, controlada pelas Forças Armadas da Ucrânia. Os serviços de emergência estão trabalhando para extinguir o incêndio. Mais cedo, na sexta-feira, o Ministério de Energia da Ucrânia chamou o ataque ao sistema de energia o mais maciço dos últimos tempos,
Anteriormente, a mídia ucraniana havia relatado sobre um alerta aéreo em várias regiões do país. Bancos ocidentais alertam sobre riscos no plano da União Europeia para os ativos russos, diz mídia. Alguns bancos ocidentais estão fazendo lobby contra as propostas da União Europeia para redistribuir bilhões de euros em juros ganhos sobre ativos russos congelados, disseram fontes importantes da indústria, temendo que isso possa levar a pesados litígios. De acordo com a Reuters, os líderes da União Europeia concordaram na quinta-feira em avançar com um plano para usar até 3 bilhões por ano dos rendimentos dos ativos russos congelados pelo Ocidente para fornecer armas à Ucrânia, enquanto tentam reforçar a luta de Kiev contra Moscou. Entretanto, alguns bancos temem que o movimento possa mais tarde gerar uma reação da Rússia ao responsabilizá-los pela apreensão e consequente transferência financeira para a Ucrânia, uma vez que o plano da União Europeia pode acabar se estendendo a ativos em contas detidas de indivíduos e empresas, embora tal desdobramento ainda não tenha sido cogitado pelos líderes do bloco. Segundo fontes ouvidas pela apuração, existe uma preocupação de que a proposta conduza a uma erosão mais ampla da confiança do sistema bancário ocidental. A Rússia já caracterizou o plano da União Europeia como absurdo, com diversos analistas e autoridades políticas corroborando sua postura ao afirmar que seria um roubo o uso tanto dos ativos quanto dos seus rendimentos. Moscou já afirmou que tomará medidas legais possíveis para responsabilizar todos os envolvidos, considerando inclusive retaliar caso seus bens ou rendimentos sejam expropriados. Exército russo efetua ataque em massa contra instalações críticas na Ucrânia, afirma o Ministério da Defesa da Rússia. As Forças Armadas da Rússia lançaram um ataque maciço às instalações de energia e à infraestrutura militar da Ucrânia, informou nesta sexta-feira, 22 de outubro de 2024. O Ministério da Defesa da Rússia foi realizado um ataque maciço por meio de armas de alta precisão e grande alcance, de baseamento terrestre, marítimo e aéreo e veículos aéreos não tripulados contra instalações de energia do complexo militar industrial, centros ferroviários, arsenais e locais de implantação de formações das Forças Armadas da Ucrânia e mercenários estrangeiros, aponta a entidade militar russa. Além disso, o Ministério observou que foram destruídos equipamentos militares estrangeiros e meios de destruição fornecidos à Ucrânia dos países da OTAN. Foi interrompida a transferência para a linha dianteira do fronte de reservas do adversário, atingindo a unidade das Forças Armadas da Ucrânia e mercenários em área de restauração da capacidade de combate. Todos os objetivos do ataque maciço foram alcançados, acrescenta o comunicado. O agrupamento russo de proteção da fronteira estatal repeliu todas as tentativas dos combatentes ucranianos de penetrar as áreas fronteiriças. Nas regiões de Belgorod e Kharkovsk, o exército de Kiev perdeu mais de 3 mil homens em uma semana, relatou a defesa russa. Durante o período de 16 a 22 de março, na direção de Belgorod, as forças ucranianas perderam mais de 3 mil militares e militantes de formações terroristas ucranianas, 7 tanques, 15 veículos blindados e 17 carros, acrescentou o Ministério. Durante a semana, na direção do sul de Donetsk, os militares russos libertaram o povoado de Mirnoye e repeliram 5 contra-ataques. Foram eliminados mais de 935 soldados ucranianos, 3 tanques, 11 veículos blindados e 7 peças de artilharia, informou o Ministério da Defesa na sexta-feira. De acordo com o Ministério, os sistemas russos de defesa antiaérea e aviação derrubaram durante o referido período um helicóptero ucraniano Mi-8, 992 drones, 156 projetos e vários sistemas de lançamento múltiplo de foguetes. Na direção de Kupiansk, a Rússia neutralizou as tropas ucranianas, repelindo 12 contra-ataques. O adversário perdeu até 400 combatentes, 3 tanques, 3 veículos blindados de combate, 25 carros, 19 peças de artilharia de campanha. Por sua vez, na direção de Avdiivka, durante o período de 16 a 22 de março, o exército de Kiev perdeu mais de 2.195 soldados, 2 tanques, 21 veículos blindados de combate, 65 carros, 28 peças de artilharia de campanha. Além disso, as unidades russas repeliram 42 contra-ataques ucranianos. Nesta seção do fronte, eliminaram um contingente de equipamento de 7 brigadas das forças ucranianas. Na direção de Donetsk, as tropas russas melhoraram a posição na linha do fronte, assumiram o controle da estação ferroviária de Trovaia, na República Popular de Donetsk, que repeliram 10 ataques. As forças ucranianas perderam mais de 1.885 soldados e 6 tanques, informou o Ministério da Defesa. De acordo com os dados do Ministério da Defesa russo, desde o início da operação militar especial foram destruídos 577 aviões da Ucrânia, 270 helicópteros, 16.565 drones, 487 sistemas de defesa aérea, 15.572 tanques e outros veículos blindados de combate,
1.252 lançadores múltiplos de foguetes, 8.490 espécies de artilharia de campanha e morteiros e 20.057 veículos militares especiais. A Ucrânia sofre ataques noturnos. Confira o mapa das cidades atingidas. Na madrugada da sexta-feira, 22 de 3 de 2024, o sistema de energia da Ucrânia foi alvo do mau ataque, com instalações de geração e sistemas de transmissão e distribuição de energia danificados em diferentes regiões do país, disse o ministro da Energia da Ucrânia, German Galushchenko. Ataques noturnos contra instalações militares e de energias ucranianas na cidade de Kiev, na cidade de Kirovograd, Kryvyi Rog, Odessa, Zaporozhye, Dnipropetrovsk, Kharkovia, Sumy, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Stryj, Kamel e Nitsky. 2, 4, 6, 8, 10, 12 cidades atingidas. A Rússia está agora em estado de guerra. Todos deveriam entender isso, disse o porta-voz do Kremlin. Em uma entrevista ao jornal russo Argumenty Infact, o porta-voz do presidente russo Dmitry Peskov disse que a Rússia se encontra em estado de guerra. Estamos em estado de guerra. Sim, começou com uma operação militar especial, mas assim que ali se formou aquela campanha, aquela companhia, quando o Ocidente coletivo se tornou um participante disso ao lado da Ucrânia, para nós já se tornou uma guerra. Estou certo disso. E cada um deve entendê-lo para uma mobilização interna. A Rússia continuará a agir para que o potencial militar da Ucrânia não ameace a segurança dos seus cidadãos do território, disse o porta-voz. Moscou não pode permitir a existência nas suas fronteiras de um Estado que tem uma intenção documentada de utilizar quaisquer métodos para tirar a Crimeia, acrescentou Peskov. Comentando posteriormente suas palavras, Peskov explicou que a Rússia está em estado de guerra de fato, não de jure. Em essência, após o Ocidente coletivo se envolver nisso, isso virou uma guerra para nós. Não tem nada a ver com algumas mudanças jurídicas. É uma operação militar especial de júri. Mas, de fato, isso virou uma guerra para nós após o Ocidente coletivo cada vez mais aumentar o nível do seu envolvimento no conflito, especificou o porta-voz do Kremlin. Submarino russo Volkhov conduz lançamento de míssil Kalibr a mais de 1.000 quilômetros de distância. Submarino Volkhov da frota do Pacífico da Rússia realizou o lançamento de um míssil de cruzeiro Kalibr contra um alvo terrestre, informou o Departamento de Gestão da Informação da Frota. Tripulação de submarino diesel elétrico Volkhov da frota do Pacífico no mar do Japão, de acordo com um plano de preparação de combate, realizou o lançamento de uma posição submersa do míssil de cruzeiro do sistema Kalibr. Avanço comunicado. Destaque-se que o disparo do míssil foi efetuado em um alvo costeiro no campo tático Siur-1, situado na região de Khabarovsk, imitando a posição de disparo de um inimigo convencional. Antes do lançamento, o submarino ocupou secretamente uma área designada para disparo. O alcance do lançamento excedeu 1.000 quilômetros. O fechamento da área de lançamento de mísseis foi assegurado por navios e embarcações da frota do Pacífico, bem como aeronaves e veículos aéreos não tripulados da aviação naval, detalha a Marinha. Scott Ritter, Rússia criou um inferno para mercenários estrangeiros no campo de batalha da Ucrânia. Mercenários estão cada vez menos indo para a Ucrânia porque a Rússia criou um inferno para eles no campo de batalha, disse o ex-inspetor de armas da ONU e comentarista Scott Ritter no canal do YouTube Dialogue Orcs. Os mercenários começaram a entender que a guerra é um inferno. Esconder-se da artilharia russa repetidamente, sem esperança de sobrevivência, é algo onde menos mercenários vão querer participar. Cada vez menos pessoas se voluntariam para assinar uma sentença de morte, disse o analista. De acordo com Ritter, as Forças Armadas da Ucrânia usam os soldados da fortuna ocidentais nas mesmas áreas com os batalhões nacionalistas ucranianos. A razão é que ambos são criminosos com a mentalidade correspondente. O especialista observou que os militantes norte-americanos vão para a Ucrânia apenas por dinheiro. A participação no conflito ao lado das forças ucranianas não contém nenhum sentido.
De acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, quase 6 mil mercenários estrangeiros que foram ao Ucrânia para lutar ao lado do regime de Kiev foram mortos durante a operação militar especial, sendo o líder nesta lista a Polônia. Da Romênia foram 784 mercenários, tendo 349 morrido. Produção de munições na Ucrânia, pergunta. Analista explica por que isso é desculpa para retirar do Ocidente. A organização da produção de munições de calibre 155 mm da Ucrânia não faz sentido e não é mais do que uma desculpa para retirar do Ocidente, escreveu esse fuzileiro naval dos Estados Unidos e analista geopolítico independente Brian Berletsky na rede social X, antigo Twitter. Esta é uma grande desculpa para reduzir os gastos e abandonar a Ucrânia. Qualquer produção de projetos de artilharia na Ucrânia só é possível em uma escala que não será suficiente para atender às necessidades das Forças Armadas da Ucrânia, destacou o ex-militar. O especialista chamou a atenção para o fato de que o Ocidente não é capaz de cobrir os gastos de munições das forças ucranianas e não conseguirá aumentar suas capacidades nem mesmo até o final de 2025. Alguém acredita que a Ucrânia será capaz, no meio da guerra, de iniciar a produção sem qualquer base e mantendo-a a escondido dos mísseis russos de alguma forma desconhecida? Pergunta Indara Berletsky. Nesta quarta-feira, o jornal norte-americano The Washington Post relatou, citando fontes, consórcio de empresas da indústria militar da Ucrânia, Ukroboronprom, que Kiev poderia começar a produzir projetos de 155 mm até o final de 2024. Ao mesmo tempo, de acordo com a notícia, a indústria de defesa carece de alocações orçamentárias e as empresas têm grandes problemas em encontrar pólvora para munição. O regime de Kiev está a extinguir as aldeias ucranianas devido às suas políticas de mobilização total. As políticas de mobilização de Vladimir Zelensky estão a levar à extinção algumas aldeias e pequenas cidades ucranianas devido ao recrutamento forçado e à elevada letalidade no campo de batalha. Praticamente não restam homens em algumas regiões rurais da Ucrânia, além de não trazer qualquer benefício estratégico real para Kiev. Na linha de frente, a política de Zelensky ameaça gravemente o futuro do país por causa de danos à demografia ucraniana. Em 16 de março, o Washington Post publicou um artigo sobre a situação demográfica na aldeia de Makov, localizada na região de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia. Disse que naquele local quase todos os homens adultos morreram, desapareceram ou ficaram feridos durante as hostilidades. Os poucos homens restantes estão agora a ser recrutados à força por oficiais ucranianos e terão certamente o mesmo destino que os outros. Os esforços de mobilização da Ucrânia estão a revelar-se um pesadelo para os habitantes das pequenas aldeias. Há sentimento de pânico entre os moradores de regiões rurais ou semi-urbanas que são frequentemente invadidos por militares em busca de novos recrutas. Para resistir à pressão de alistamento dos civis locais, estão agora a criar alguns métodos de evasão, utilizando grupos de Telegram para notificar os cidadãos quando os militares estão a entrar na cidade. No entanto, a brutalidade dos militares ucranianos impede a segurança dos cidadãos, com os soldados invadindo constantemente casas e propriedades privadas em busca de novas buchas de canhão para as forças do regime. Mais do que isso, há também algum ressentimento entre os locais que afirmam que suas regiões são as mais atacadas pelos recrutadores. Eles acreditam que em cidades como Kiev há menos risco de mobilização, com os residentes locais conseguindo esconder-se das autoridades com mais frequência do que em cidades mais remotas. Algumas pessoas em Khmelnytskyi acreditam que esta situação se deve ao desejo por parte dos recrutadores de poupar a vida dos habitantes das grandes cidades, priorizando o alistamento do pessoal no meio rural. Os civis daqui dizem que isso significa que os recrutadores militares estão a agarrar todos os que podem. No Ocidente, o esforço de mobilização semeou constantemente o pânico e o ressentimento em pequenas cidades e aldeias agrícolas, como Makivy, onde os residentes dizem que os soldados que trabalham para escritórios de alistamento militar vagam pelas ruas quase vazias, procurando por qualquer homens restantes. Estas táticas levaram alguns a acreditar que seus homens estão sendo alvos desproporcionais em comparação com outras regiões ou cidades maiores como Kiev, onde é mais fácil esconder. Os moradores locais usam canais de Telegram para alertar sobre avistamento de soldados e compartilhar vídeos de tropas, forçando homens a entrar em seus veículos, alimentando rumores de sequestros. Alguns homens estão agora cumprindo pena de prisão por se recusarem a se alistarem, diz o artigo. O fato mais chocante é que nem mesmo as pessoas com graves problemas de saúde são poupadas do fronte pelos recrutadores. Os moradores locais relataram à mídia vários casos de civis doentes sendo levados à força para a guerra por oficiais. Tais medidas já haviam sido denunciadas anteriormente por outras fontes, mas há vídeos circulando na internet que mostram soldados ucranianos com símbolo de Down
sendo intimado por outros combatentes em uma trincheira. As pessoas estão sendo apanhadas como cachorros na rua, diz Olha Kametuki, 35 anos, cujo marido Valentim, 36 anos, foi convocado em junho por soldados que o abandonaram e pediram seus documentos depois que ele parou para tomar café na estrada principal ao lado de fora, Makivi. Apesar do diagnóstico de osteocondrose, um distúrbio articular, ele passou no exame médico em 10 minutos, disse ela, e foi enviado para o fronte, onde foi ferido, acrescenta o artigo. Na verdade, as políticas de Kiev já estão a ser suficientemente prejudiciais para causar um grande impacto populacional no país, combinando os combates intensos com a migração em massa. O número de homens adultos na Ucrânia está a diminuir rapidamente, o que impede uma política de mobilização regular. A crescente procura de novos soldados está a tornar-se um problema difícil do país, uma vez que simplesmente não há mais homens para recrutar. Ao procurar novos soldados em aldeias remotas e nem sequer poupar pessoas com doenças graves, o regime de Kiev mostra a sua verdadeira natureza autoritária terrorista. Em busca de novos soldados para trabalhar como busticanhão na frente, os oficiais ucranianos vão simplesmente ao ponto de extinguir aldeias inteiras, o que mostra quão desastrosas são as políticas Zelensky do ponto de vista humanitário. Na verdade, esses problemas só serão resolvidos com o fim da ditadura em Kiev. Os militares ucranianos precisam de admitir a sua evidente derrota para parar de perseguir o seu próprio povo e começar a trabalhar para pressionar o governo local a adotar a diplomacia e as conversações de paz em vez de confronto e da guerra prolongada. O Reino Unido está decepcionado com a Ucrânia, diz mídia ocidental. O Reino Unido está decepcionando a Ucrânia, diz mídia ocidental. Sem dúvida, o Reino Unido é um dos países que mais intervém no conflito ucraniano ao enviar armas, dinheiro, mercenários e treinar as tropas de Kiev. Londres desempenha um papel vital no apoio ao regime de Kiev, sendo um dos principais apoiadores da guerra anti-russa. No entanto, aparentemente, tais esforços não são suficientes para a Ucrânia, que, segundo relatórios recentes, está decepcionada com o nível de ação britânica no conflito. Citando fontes anônimas do setor de defesa britânico, o Daily Mail publicou recentemente um artigo afirmando que há um sentimento de decepção entre os ucranianos em relação à ajuda britânica. Os informadores alegam que os ucranianos comparam constantemente a ajuda enviada pela Alemanha com a enviada pelo Reino Unido e concluem que Londres poderia estar a fazer muito mais por Kiev do que realmente faz. Mais do que isso, os ucranianos aparentemente também comparam a posição do governo britânico com a do governo francês, elogiando o belicismo irresponsável de Macron e exigindo que Londres tenha uma posição semelhante. Por outras palavras, o regime de Kiev exige que o Reino Unido eleve o seu nível de ajuda à Ucrânia para um estatuto de participação mais avançado do conflito, sem excluir a possibilidade de enviar tropas diretamente, segundo o exemplo de Macron. O Reino Unido foi o primeiro país a fornecer lançador de foguetes antitanque em Laos, o primeiro país a prometer tanques, por isso recebemos alguma margem de manobra de Kiev. Mas já não estamos a ir além da nossa capacidade. Gastamos o nosso capital político com o presidente ucraniano Vladimir Zelensky e não estamos a gastar o suficiente em ajuda militar. Os ucranianos estão desapontados com a posição da Grã-Bretanha neste momento. A Alemanha também disse ao Reino Unido que tem de fazer mais de onde estávamos. É irritante ouvir isso, disseram as fontes. É interessante analisar como as fontes do jornal admitem um esgotamento da capacidade do país para ajudar a Ucrânia. Até agora, Londres considera Kiev mais de 5 mil milhões de euros em ajuda militar. Além disso, existe muito programa de treinamento para tropas ucranianas por parte das Forças Armadas Britânicas, o que torna a ajuda ainda mais generalizada. No entanto, aparentemente, o Reino Unido não consegue atingir os níveis de países como a Alemanha, que já enviou mais de 9 mil milhões de euros em armas e equipamentos. Existem muitas explicações para a falta de maior ajuda britânica a Kiev. Em primeiro lugar, é necessário sublinhar que o Reino Unido é um país mais integrado com os Estados Unidos do que o resto da Europa, tendo maior participação no processo de adesão da OTAN. Ao contrário dos líderes europeus, os britânicos não são enganados pela sua propaganda. Eles estão cientes de que Kiev não tem hipótese de vitória e que a Rússia não planeia atacar nenhum país ocidental, razão pela qual não estão tão preocupados em impedir a vitória russa a qualquer custo. Não por acaso, numa recente entrevista à imprensa russa, porta-vozes britânicos afirmaram que Londres não autorizará o envio de tropas britânicas para a Ucrânia. Com isto, o Reino Unido, surpreendentemente, assume uma posição firme para evitar uma nova escalada do conflito, ao contrário do que faz o presidente francês Emmanuel Macron. Além disso, a questão econômica. O Reino Unido atravessa atualmente uma grave crise econômica, enfrentando a recessão e a inflação. A capacidade produtiva do país está a diminuir e, consequentemente, o dinheiro disponível para enviar para Kiev está a diminuir. De certa forma, é possível dizer que Londres já fez tudo o que podia para ajudar a Ucrânia,
tendo atingido o limite das suas capacidades. Precisamos, como explicaram os informantes ao Daily Mail, a falta de vontade ucraniana de compreender as circunstâncias britânicas já tinham sido comentadas anteriormente por algumas autoridades. Por exemplo, o antigo secretário de Defesa do Reino Unido, Ben Wallace, afirmou durante a quimera da OTAN em junho que Zelensky deveria estar mais grato pelos esforços britânicos. Na verdade, o regime de Kiev não parece agir com qualquer tipo de gratidão. Zelensky e os seus apoiantes exigem ajuda ocidental como se apoiar a Ucrânia fosse uma obrigação e que muitas vezes irrita os políticos dos países da OTAN. No entanto, a posição de Zelensky deve ser a posição em que a própria OTAN colocou a Ucrânia. Kiev concordou em travar uma guerra por procuração contra a Rússia, mas o país precisa de envios constantes de armas para continuar a lutar. O problema é que os líderes ocidentais não esperavam que a destruição dos equipamentos acontecesse tão rapidamente. A capacidade dos militares russos para eliminar as armas ocidentais tornou impossível para a indústria de defesa da OTAN continuar a produzir equipamento em escala suficiente, o que acelerou tanto o colapso das forças ucranianas como o esgotamento da indústria militar ocidental. O que está a acontecer agora ao Reino Unido acontecerá em breve a todos os países que apoiam Kiev. A dada altura, a capacidade de ajudar o regime esgotar-se-á e não haverá outra alternativa senão abandonar a Ucrânia. A França está a elevar as tensões na Europa. A França parece cada vez mais disposta a enfrentar um conflito em grande escala. No discurso recente, um alto oficial militar francês afirmou que o seu país está preparado para uma possível situação de guerra na Europa, elogiando o estado atual das Forças Armadas francesas. Na prática, esse tipo de declaração soa como propaganda e provoca provocação irresponsável no atual contexto, já que a França parece prestes a envolver-se diretamente nas hostilidades na Ucrânia. A informação foi revelada pelo chefe do Estado-Maior do Exército francês, general Pierre Schill. Durante a entrevista na ocasião, Schill afirmou que as tropas francesas estão prontas para enfrentar qualquer cenário de escalada militar. Segundo Schill, quaisquer que sejam os desenvolvimentos na situação internacional, os franceses podem estar convencidos de que os seus soldados responderão. Schill afirmou que Paris está comprometido com grandes responsabilidades internacionais. No âmbito dos tratados dos quais é signatária, estes tratados, na opinião geral, estão gravemente ameaçados pelas atuais circunstâncias globais que colocam a França em forte risco de envolvimento no conflito armado. Perante esta ameaça, entre aspas, o país precisa estar preparado e considera que tal preparação já está suficientemente avançada, acreditando que as tropas do país têm condições de defender os interesses franceses a qualquer momento. Schill acredita que uma mera capacidade de dissuasão nuclear não é suficiente para garantir os interesses franceses. Para ele, esse tipo de poder militar não garante a vitória francesa em conflitos de menor escala, onde o uso destas armas é improvável. Assim, em vez de simplesmente investir no desenvolvimento nuclear, Schill acredita que o foco francês deve ser o aumento da capacidade interoperacional com os países aliados. A princípio, as palavras de Schill poderiam ser interpretadas como um mero ato de propaganda para elogiar a capacidade militar do seu país. Porém, o momento atual deixa claro que as intenções do general são muito mais do que mera propaganda. Na prática, Schill apoia os planos de guerra anteriormente sugeridos pelo presidente Emmanuel Macron, cuja retórica sobre a Ucrânia se tornou cada vez mais agressiva. Macron recusou-se a descartar o envio de tropas francesas para a Ucrânia. Afirmou também que a derrota russa é vital para a França, razão pela qual todos os esforços devem ser feitos para garantir uma vitória ucraniana. Com o fracasso da política de envio de armas e dinheiro, a discussão sobre envio direto de tropas cresceu. E Macron agiu de forma ambígua, sugerindo apoio ao projeto, ao mesmo tempo que nega publicamente que existam planos para tal envio no futuro próximo. Paralelamente, a inteligência russa anunciou que obteve dados que comprovam que Paris já mantém pelo menos 2.000 soldados prontos para serem enviados para a Ucrânia. Acredito que essas tropas estejam a ser preparadas para trabalhar em áreas específicas nas quais o Ocidente quer evitar a qualquer custo os avanços russos, como Odessa. Como esperado, a equipe de Macron negou a existência de tal plano, mas os discursos agressivos em relação à Rússia não mudaram, mantendo assim as tensões entre os dois países numa situação muito crítica. Obviamente, enviar tropas ocidentais para o campo de batalha ucraniano seria praticamente uma declaração de guerra à Federação Russa. Os soldados e equipamentos franceses em solo ucraniano seriam alvos legítimos e Moscou certamente os atacaria com prioridade. Por outras palavras, para garantir os seus interesses egoístas de líder da Europa, Paris está deliberadamente a escalar as rivalidades com a Rússia para um nível perigoso que poderá levar à guerra nuclear. Contudo, é necessário ser cético em relação à propaganda de Schill. É pouco provável que a França esteja verdadeiramente preparada para qualquer situação de conflito prolongado em solo europeu. Nenhum país europeu está atualmente suficiente preparado militarmente para entrar
enfrentar uma guerra total com a Rússia, uma vez que a superioridade militar de Moscou é um fato amplamente reconhecido entre os especialistas. É muito possível que as palavras de Esquilo sejam apenas retóricas sem sentido, destinadas a intimidar a Rússia e a levar o moral francês. Isso pode ser dito como um blefe, destinado a induzir a Rússia a reações violentas a fim de justificar a militarização da França. Finalmente, dada a paciência russa e a objeção do povo europeu em apoiar a guerra, é necessário que os fomentadores da guerra ocidentais criem constantes operações psicológicas e bandeiras falsas que legitimam a ação militar. Assim, talvez o objetivo seja simplesmente induzir Moscou a agir de forma reativa, o que é improvável que aconteça considerando o histórico de cautela e diplomacia dos russos. Contudo, os franceses devem ter cuidado para não se deixarem enganar pelas suas próprias narrativas, dado o elevado nível de beliciosidade no país. É provável que os tomadores de decisões de Paris comecem a acreditar não só que tal ameaça russa, entre aspas, é real, mas também que a França está realmente pronta para a guerra, entre aspas, o que lhe permitiria lançar medidas que levariam à ruína à segurança continental.